Oi, pessoal! Bem-vindos à sua terceira aula de arte para os 7º anos. Olha, e o tema da aula de hoje é pintura. Então, vem comigo, vamos olhar esses slides aqui. Vê? Para começar a pintar, a gente precisa ter o que pintar, né? Então, a gente sempre faz essa questão. Como iniciar na pintura? Eu não tenho material, eu não tenho o que pintar, eu não tenho inspiração, então é preciso que a gente articule algumas coisas. Por exemplo, eu vou trazer 2 referenciais aqui para vocês de artistas que falaram em um momento de suas vidas sobre a pintura. Olha, o primeiro é a Frida Kahlo, sim, aquela artista mexicana, né, que um dia revelou: pinto a mim mesma porque sou sozinha e porque sou o assunto que mais me conheço melhor. O Leon Tolstói, nessa segunda referência, né, ele foi um grande escritor russo e ele escreveu: se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia. Ou seja, o que pintar? Né? Pinte a si mesmo, pinte o seu povo, pinte sua história, pinte sua verdade. Se você gosta de futebol, pinte algo relacionado ao futebol. Se você gosta de maquiagem, pinte algo relativo à moda. Então, nós não podemos, né, fugir das nossas verdades. O trabalho deve ser sincero, né? Então, o que pintar, pinte a si mesmo, né? Outras formas de iniciar na pintura é estudando, né? Por exemplo, fazer leituras, né, de livros que falem sobre pintura. Você pode agrupar imagens, fazer mapas, né? Diversos referenciais de imagens, artistas. Você pode assistir a vídeos no YouTube, na televisão, né? Você pode visitar museus, galerias de arte, né? Assim que a pandemia acabar, né, e que tudo estiver normalizado, obviamente, né, você pode armazenar fotografias em casa, fazer recortes em revistas, jornais, livros que você não usa mais, né, e se inspirar, estudar, sabe, para que a sua pintura fique bastante bem contextualizada, bem rica, né, em traços, em estética e por aí vai. Um trabalho bem bonito. Né? E você pode também, sobretudo, né, você pode conhecer a obra de grandes artistas, né, porque isso vai te levar à inspiração. Né? Por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem do Wellington Virgulino, que foi um artista recifense, né, o nome da obra é Recordando, aí tem a imagem de um menino com uma pipa na mão. Né? É um trabalho que eu gosto muito da obra do Wellington Virgulino. Né? E ele esse trabalho, essa pintura é datada de 1987. Mas você pode gostar da obra de um outro artista. Então, ter esses referenciais é importante para que a gente possa se realizar na pintura. Então, é preciso estudar, é preciso se inspirar e é preciso se encontrar, né? Falar de si mesmo. Né? Então, para pintar também é preciso recursos materiais, né? Então é o que você vai, é a matéria com que você vai conseguir criar uma pintura. Por exemplo, o primeiro deles é a tinta, né? Você pode até pintar sem pincel, usando as mãos, mas sem tinta fica realmente muito difícil, né? Então a tinta, e existem diversos tipos de tinta, né? A primeira aqui, que a gente traz é a acrílica, que é uma tinta apropriada para plástico. Ela não custa muito caro não, mas é uma tinta que vai te ajudar a pintar superfícies plásticas. Tem muita gente que usa guache, né? Insiste em usar guache para pintar, por exemplo, isopor. Então vai ficar aquela pintura, né, não muito legal. A tinta acrílica, ela pinta plástico, ok? A tinta a óleo também, né, que é uma tinta que demora muito a secar, né, os artistas do passado, né, de 500 anos atrás, 300 anos atrás, usavam muito essa tinta, a base do óleo, demora semanas para poder ela secar. Então, assim, é uma tinta que a gente não vai usar, né, pelo menos eu não uso muito.
né? Mas é uma tinta que era muito comum no passado, né? A tinta guache, que é aquela tinta que a gente usa na escola, apropriada para trabalhos escolares, porque ela não é tóxica, ela é muito, olha, legal, de boa, não causa nenhum dano à saúde, né? Usando corretamente, né, no papel, tá bem? A tinta nanquim, né, que é uma tinta preta, muito aguada, geralmente é colocada dentro de canetas, tá? E é utilizada também na feição de escrita criativa, né? Aqueles documentos históricos, sabe? Quando o artista molhava aquele pincel de pena na tinta nanquim e escrevia assim, naquela letra clássica, bem, né? Bem artística. Então a nanquim era nessa pegada, sabe? A tinta corporal, sim, essa sim é para o corpo, gente. É chamada de tinta a dedo. Então, se você for comprar uma tinta corporal, que também não é muito cara não, tá? Nesses atacados, você encontra facilmente, né? Então, a tinta corporal você pode usar no corpo e ela é muito diferente da guache, né? Muita gente usa guache no corpo, não é apropriada, tá? A corporal, sim, é a tinta apropriada. Vamos seguindo, olha, a tinta PVA, que é a tinta para artesanato, gente, para papelão, para cartolina, para pintar palito de picolé, por exemplo, sabe? Se você for usar guache para pintar esse tipo de superfície, não fica legal. Você vai ter que usar várias demãos, sabe? Então, a tinta PVA é para isso, sabe? Para você passar uma mão só e tá de boa, certo? Vamos lá, seguindo. Ó, a tinta aquarela. Parece um estojinho de maquiagem, né, gente? Você pega a tinta aquarela e você dilui em água. Por isso que o nome dela é aquarela, sabe? Ela é muito aguada, você coloca em grande quantidade de água e o papel fica bem úmido, mas fica com diversas camadas de cor. Tem que tomar cuidado para não furar o papel, né? Usando essa tinta, porque essa tinta, pense, essa tinta tem água. Vamos lá. Ó, os solventes e diluentes. Gente, solvente e diluente é uma coisa que a gente nunca usa quando vai pintar. Mas eles são importantes quando a tinta está, ó, virando pedra. A tinta está, ai meu Deus, a tinta está muito seca, muito pasteurizada. Está parecendo aquela massa, né? Então, o solvente, que aí, no caso, a gente viu primeiro o óleo de linhaça e depois aí um diluente, né? Eles servem para isso, para essas tintas mais pastéis, que são difíceis de usar, secam rápido, né? No caso da guache, da aquarela, esses diluentes eles não funcionam, porque não é necessário, né? Ela já tem muita água, tá? Vamos seguindo, olha lá, o que tem aí nesse outro? A paleta, gente. Tem gente que tem gente que mistura tinta na tampa, tem gente que pega um pedacinho de papel e coloca a tinta, né? Só que o mais indicado, gente, é você ter uma paleta. Por exemplo, essa paleta mais clássica aí, que é a paleta de madeira, né? Era uma paleta usada pelos artistas, por exemplo, do Renascimento, 400 anos atrás, né? E vocês sabiam que quem criou essa paleta com um buraquinho, eu acho que foi o Renoir, que foi um artista do período impressionista, né, 1870, né, e que ele tinha um problema de articulação nas mãos. Então ele teve a ideia, né, de furar um buraquinho para colocar o dedo dele, né, porque ele não conseguia mais pegar na paleta. Então isso ficou para o resto da história da humanidade, porque até hoje a gente vê as paletas assim, de madeira, né, ou em plástico mesmo, com um buraquinho para o polegar. Ok? Ó, e também tem as bandejas, né? A gente vê muita bandeja nas lojas de artesanato. Mas a bandeja, gente, por ser de plástico, ela não serve para algumas tintas. Por exemplo, você pega uma tinta acrílica, que é para plástico, e vai colocar numa bandeja dessa. Ela vai secar, gente, muito rapidamente. Não tem condições, né? Agora, a bandejinha, por ter essas covinhas, ela serve para tinta aquarela, que coloca muita água, sabe?
ela consegue armazenar, separar essas tintas mais líquidas. A nanquim também, né? Que é aquela tinta de escrita, ela também funciona muito bem nessa bandeja plástica, né? E custa baratinho também. No centro do Recife tem muito. Os pincéis, gente. Pincel, gente, pincel é uma maravilha. Tem uma diversidade enorme. Olha, o pincel chato, que é esse que a gente vê na maioria das papelarias, né? Você sempre encontra esse pincel amarelo, que é chamado também de pincel amarelo. A cerda dele não é pelo, é chamada de cerda, tá, gente? São retinhas. Então ele tem desde o bem grandão, né? O tamanho 24 até o tamanho 0, né? Só que ele não é indicado para fazer detalhes, gente. Porque ele é chapadinho assim, né? Ele é chato. Então, o indicado para fazer detalhes é o pincel redondo, que é esse que a gente vê aqui, né? O mais fininho, você consegue fazer uns detalhes bem pequenininhos. Por exemplo, esse raminho de flor aqui, né? Você consegue com esse pincel, com um pincel redondo. Mas existem muitos pincéis e a gente vai conhecer outros a partir de agora. Vamos lá, olha aí, ó. O pincel língua de gato, a linguinha de gato, redondinha, pronto. Ele é muito usado em tecido, gente, né? Na pintura de pano de prato, né? Tem muito o pincel língua de gato. Olha o outro pincel, o pincel leque. Olha que escandaloso esse pincel, gente. Nossa, ele fica bem, né? Ele é indicado para fazer efeitos de picotados, né? Como se fosse uma chuva, né? Um efeito de chuva, né? Ó, olha esse outro pincel aí, o pincel chanfrado. Meu Deus, professor, eu nunca vi falar desse pincel. Mas é um pincel que a ponta dele é assim, ó, na diagonal. Parece um marcador de texto, né? É muito indicado para fazer lettering, que é aquela arte da caligrafia criativa, né? Tá muito em alto o lettering, né? Ó, e esse outro aí, gente, vocês já viram esse pincel? Faca. Um pincel, né, com um formato de faca. Então ele é indicado para fazer esses desenhos assim, ó, como se fossem florzinhos, né? Com formatos mais arredondados. Gente, o suporte. Agora, saindo do pincel, a gente vai começar os suportes. O suporte significa onde você vai pintar. Aí tem gente que diz, professor, não tenho condição de comprar uma tela, porque uma tela custa caro. Gente, você pode pintar papelão, vamos lá, papelão, papel, madeira, parede. Eu só dei quatro aí. Mas existem muitos tipos de suporte. Tem gente que pinta calçada, tem gente que pinta o muro, tem gente que pinta, sei lá, vai depender do que você vai pintar, né? Isopor e por aí, jornal, tem gente que pinta jornal, né? Aproveita, faz uma arte reciclada, faz uma pintura no jornal, né? Então o suporte é muito diversificado, você que escolhe. E agora chegou a hora do nosso desafio. Olha aí, partiu criatividade. Vamos lá, ó. A pergunta é a seguinte: como você consegue transformar uma imagem em pintura? Gente, você tem uma fotografia e você vai ter que transformar essa imagem em pintura. Vou mostrar uma técnica para vocês fazerem em casa, tá? Olha aí, ó, a malha quadriculada. A gente tem uma imagem aqui, ó, do Charlie Brown, que é aquele personagem de desenho, né? E você quer transformar essa imagem numa pintura, tá? Então você precisa ter uma régua e uma caneta em mãos e você vai quadricular essa imagem. Como você vai quadricular? Você pode quadricular colocar 4 quadrados na parte vertical e 4 quadrados, né, na parte horizontal, de tal forma que você consiga fazer a malha com o auxílio da régua. Aí em cima você nomeia, ó. Na horizontal você coloca quadrado 1, quadrado 2, quadrado 3, quadrado 4. E na vertical você coloca, né, o A, B, C e D. De tal forma que quando você pegar seu suporte, que pode ser a madeira, pode ser
um papelão, pode ser um muro, se você for fazer um grafite, né? Você faça a mesma malha no seu suporte, ok? Então, se na fotografia que você deseja pintar, tem 4 quadrados na horizontal e 4 quadrados na vertical, você vai fazer 4 quadrados na horizontal e 4 quadrados na vertical no seu suporte. Então, a malha que você fez no desenho, você vai fazer no suporte para a pintura. Aí você vai pintar, você vai começar a desenhar quadrado por quadrado dessa malha, tá? Por exemplo, o quadrado 1, vocês veem aí, o quadrado 1, né? Aí você vê que tem só um pedacinho da cabeça do Charlie Brown, né? Um tracinho. Aí você vai transportar através do desenho para a malha. Olha aí. Aí aqui a gente já consegue ver, ó, que foi feito o tracinho, né? O tracinho. Aí, por exemplo, o quadrado 2. Aqui a gente tem um quadrado 2, o quadrado 2A, né? O quadrado 2A. Aí você vê que já tem um cabelinho do Charlie Brown, tem aqui o topo da cabeça, aí você vai realizar todos os traços que tem no quadrado 2 para o seu suporte, para a sua malha, né? Aí você já vê que já transportou. E assim você vai sucessivamente fazendo todos os outros, até chegar no desenho, mas você não chegou na pintura, ok? A pintura é simples, você vai escolher a tinta que você tiver para pintar. Olha lá, não pode colorir com lápis de cor, porque colorir não é a mesma coisa que pintar. Colorir é com lápis de cor, pintar é com pincel, pintura, tá bem? Então você vai escolher uma tinta que você tiver em casa. Pode ser guache, pode ser uma tinta de origem natural que você vai criar, sei lá, você pega o coloral e faz a tinta, e N possibilidades. Às vezes você tem uma cor de barro no quintal que você pode misturar com água e também utilizar. Então existem diversas possibilidades econômicas de você fazer, né, essa pintura, tá? E você vai fazer a pintura e vai, olha o Charlie Brown, tantã, bem colorido, né? Aqui eu usei a técnica da aquarela, que é aquela tinta bem aguada, né? Então, é isso. Aí você pode fazer no seu caderno de desenho, num pedaço de papelão, num jornal, e por aí vai. Você vai usar o suporte que você tiver em mãos, a tinta que você tiver em mãos e a criatividade, que eu sei que você é muito criativo, que tem dentro da sua cabeça, na sua mente. Tá bem, gente? Ó, quero agradecer a Érica que está aqui, né, a menina de Libras, e até a semana que vem, até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.